Oi, tudo bem? Eu quero falar com você hoje um pouquinho sobre saúde, mas tendo a Bíblia como base. Mas antes de nós iniciarmos, eu queria te fazer o convite que sempre faço a você, que é o convite para que você possa se inscrever no canal, sabe por quê? Porque em algum momento um destes temas dos nossos vídeos vai ser importante não só para você, mas para alguém que você conhece. Hoje em especial eu quero falar sobre palavras, mas o tema do nosso vídeo de hoje é o que você está falando. Sabe por quê? Porque nós, ao nascermos, passado alguns anos, alguns falam um pouquinho antes, outros um pouquinho depois, sempre começamos a falar. E ao começarmos a falar, falamos porque ouvimos outras pessoas falarem. Na maioria das vezes, nossos pais, pai e mãe, começam a falar e nós passamos a repetir aquilo que eles falam. O tempo vai passando e aquelas palavras que antes eram repetidas, agora se tornam palavras escolhidas por você. Ou seja, o tempo passa, tudo que eu falo, a forma que eu falo, com quem eu falo, é escolhido por mim. E acontece que nem sempre eu faço escolhas boas relacionadas a minhas palavras. Isso, de certa forma, na real, de toda forma, começa a repercutir em quem eu sou. Porque aquilo que eu falo, depois que eu falo, não volta atrás. E por não voltar atrás, muitas destas palavras fazem eu ter arrependimento de ter dito. E quando eu me arrependo de uma coisa que já foi, já era, não tem como voltar. E acontece que com o passar deste tempo, através das nossas palavras que escolhemos, quer de dia, quer de noite, quer falando, quer cantando, sempre estamos escolhendo e ao nós escolhermos, muitas vezes nos arrependemos. A questão é que esses arrependimentos começam a se tornar algo que no início é algo pequeno, mas a somatória começa a fazer-nos pensar e refletir sobre o que falamos e estas somatórias de palavras, que muitas destas nos trazem arrependimento, faz com que eu e você começamos a pensar o porquê das coisas. E esses pensamentos nos geram muitas vezes frustrações, decepções, trazem ansiedade, sentimentos de culpa, decepção, tristeza. E aí os transtornos da vida, os transtornos psiquiátricos e psicológicos começam a repercutir na nossa saúde. Nós temos em nosso corpo um pequeno órgão muscular chamado língua. E a língua ela auxilia na fonação com outras estruturas. E também ela compõe o nosso sistema digestivo. Acontece que a língua ela é uma estrutura que necessita de um estímulo, e esse estímulo ele vem de mim, de você, através da nossa mente. Não vamos entrar nos pormenores de onde sai esse direcionamento no cérebro em relação à língua. Mas o que eu quero que você compreenda é que a língua ela é composta de papilas gustativas, aquelas que trazem os sabores. E não vou comentar com vocês sobre esses sabores, mas eu quero que você compreenda a partir dos sabores a analogia com as palavras. Então, quando você pega esses sabores que essas papilas conseguem determinar, que são azedo, amargo, doce, salgado, você passa a compreender através disso que, por meio da língua, você consegue detectar estes sabores. Porém, eu quero que você compreenda estes sabores que a nossa língua consegue detectar, levando para as palavras. Existem palavras amargas, e as palavras amargas são aquelas que ferem. São palavras que você utiliza para manipular, para mentir, para caçoar, para xingar. Essas palavras, quando faladas, elas ferem. E o problema de todas as palavras é que uma vez proferida, não volta atrás. O segundo tipo de palavras são as palavras azedas. Podemos dizer que são aquelas palavras que geram repulsa. É mais ou menos desta forma. São palavras ditas principalmente por aquela pessoa que não para de reclamar. Você já conviveu com alguém assim? É aquela pessoa que
tudo está ruim, nada é bom, só reclama, e quando você chega perto, reclama de novo. E este indivíduo parece que nada está bom e ao ver as coisas, ao invés de agradecer, só reclama. E estas palavras geram repulsa, porque nunca a pessoa está satisfeita e assim ninguém consegue permanecer do seu lado. O terceiro tipo de palavras são as palavras salgadas, são aquelas palavras que alimentam, ou seja, uma pitadinha de tempero com um leve toque de humor, podemos assim dizer, ou seja, é a palavra dita no seu tempo, no momento certo, para a pessoa certa, que vai trazer benefício. E esta palavra também trata as pessoas, traz alento às feridas que a vida traz para cada indivíduo. E por fim, o quarto tipo de palavras são as palavras doces, são as palavras que agradecem e consolam. São essas palavras que, ditas no seu tempo, podem trazer alento e conforto para uma vida, para um indivíduo que necessita apenas de uma palavra para se sentir bem. Quando você compreende estes tipos de palavra, você passa a entender que o que eu falo é determinante não só para mim, mas para as pessoas que estão ao meu redor. Ou seja, as minhas palavras podem sair como veneno, mas também podem sair como remédio. Depende do que eu escolho dizer na hora que eu vou falar. Quando você traz isso para a Bíblia, um personagem bíblico chamado Paulo, ele traz algo importantíssimo para mim e para você, e eu quero ler com você, e lá diz o seguinte, em Efésios no capítulo 4, no versículo 29, diz assim, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Quando eu começo a compreender o que Paulo vem dizer para mim e para você através do Espírito Santo, eu passo a entender que eu decido aquilo que vai sair da minha boca. As palavras que vão ser proferidas por mim vão determinar o que eu creio e como eu estou. Isso é algo fantástico porque determina como é que está a minha mente, em que eu estou conectado. Mas eu preciso que você compreenda que na psiquiatria e na psicologia, palavras vão muito além de apenas palavras, porque tudo é carregado de significado. Já ouviu aquilo quando diz assim que nós falamos aquilo que o nosso coração está cheio? Na real não é o que o coração está cheio, mas é o que o cérebro, todo o encéfalo está repleto. Isso é determinado pelo aquilo que eu ouço, o que eu vejo, com quem eu ando e a maneira que eu conecto todas essas situações, fazendo com que os pensamentos fiquem presos na nossa mente a ponto de determinar a maneira como nós vamos proceder daquele momento em diante. O triste da vida é que muitas vezes nós não conseguimos nos dominar, agimos por impulsos, falamos sem pensar e quando vamos prestar atenção no que houve, no que eu fiz, como eu procedi, o tempo já foi e aquilo que antes estava na minha mão para eu tomar uma decisão se esvai porque eu já falei. Um rei conhecido na Bíblia por sua sabedoria chamado Salomão, ele fala algo extraordinário para mim e para você, inspirado pelo Espírito Santo, e eu quero que você compreenda para nós terminarmos o vídeo de hoje. E lá diz o seguinte em Provérbios 25, no versículo 28, diz assim, como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Ou seja, eu preciso aprender a me dominar, eu preciso a compreender que não é a emoção que tem que me levar, mas sim a razão. Ou seja, antes de eu fazer qualquer coisa, eu paro, eu penso, aí eu faço, não é o contrário. Muitas vezes sentimos e fazemos e depois começamos a analisar, poxa, fiz errado. Por isso, deixa eu te falar uma coisa, sabe às vezes que você errou, que você agiu pela emoção e deixou a razão em segundo lugar?
não tem como voltar, mas dá para fazer daqui em diante uma nova escolha. Por isso, tudo que sair da sua boca precisa ser algo edificador. E se você age por impulso, aprenda a dominar-se. Não está conseguindo? Busque através da Bíblia, através de Deus, sabedoria, e Ele vai te dar. Que Deus te abençoe. Forte abraço.